Joaquim Couto, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso de 1982 a 1999 e de 2013 a 2019. Eleito 2 vezes deputado na Assembleia da República, foi governador civil do Porto, presidente e membro do Conselho de Administração da Associação de Municípios do Val do Ave, presidente e vice-presidente da Associação de Coletividades Têxteis Europeias, membro do Grupo Igualdade de Oportunidade do Comitê das Regiões em Bruxelas. Desempenhou dezenas de cargos ao longo de 40 anos de serviço público. É uma das personalidades e um dos políticos de maior renome das últimas décadas em Santo Tirso e está agora a conceder ao Diário de Santo Tirso a primeira grande entrevista após a sua saída da Câmara Municipal. Na sequência dos 40 anos do Partido Socialista em Santo Tirso, foi em dezembro de 1982 a primeira vitória que marca esta longa sequência de vitórias. Vamos fazer uma retrospectiva do que foi feito e falar também sobre a atualidade. Obrigada por aceitar o nosso convite para esta entrevista. Olha, eu é que agradeço porque já estou desabituado de falar em público e esta é uma oportunidade de prestar alguns esclarecimentos e até de falar de um passado que não é assim tão distante como às vezes se pensa, mas que é muito importante para que as pessoas conheçam a história recente do nosso município. Para início de conversa, vamos abordar o assunto que todos estão à espera. Está afastado da vida pública e política desde 2019, o que levou a este afastamento e a abandonar a presidência da Câmara Municipal de Santo Tirso? Bem, esta é uma questão muito complexa porque, como nós vemos nos órgãos de comunicação social até muito recentemente e naquela altura, e eu diria que nos últimos 15 a 20 anos isso tenha acontecido com alguma recorrência, foram lançadas sobre mim algumas suspeitas, alguns indícios de práticas irregulares e eu entendi que para a defesa do município era melhor eu renunciar ao mandato. Entendo que na política deve ser assim, se há suspeitas, se há indícios sobre os políticos, até que as coisas se esclareçam, eles devem ter uma posição recuada, nem sempre é assim também na vida política nacional, regional e local. Entendi que saindo estou em condições melhores para me defender, estou a defender a imagem do município, porque no município não é tão falado, digamos assim, se eu lá estivesse, e por outro lado também eu tinha uma situação remuneratória que era muito particular, como eu sou aposentado e não posso acumular, de acordo com a lei, não posso e não podia, não se pode agora acumular os vencimentos da reforma e da Câmara, eu recebia apenas despesas de representação. E nestas condições gerais, havia outros fatores, obviamente, mas nestas condições gerais, penso e ainda penso hoje, se voltasse atrás, voltava a fazer o mesmo, perante suspeitas e indícios da minha atividade, a renúncia ou a demissão era a posição certa que devia tomar e foi a que eu tomei. E o que é que tem feito nestes últimos 3 anos e meio? Bem, nestes últimos 3 anos e meio tive de alterar radicalmente a minha vida, tive de tratar das minhas coisas pessoais, que muitas vezes não tratava por causa da tomada do tempo total na coisa pública e dedico-me essencialmente a questões ligadas à medicina, à energia, às energias renováveis e constituí uma empresa unipessoal de consultadoria e desenvolvo um conjunto de atividades com parceiros a nível nacional e a nível regional e local que me tem permitido sobreviver e manter a minha atividade profissional e a minha vida familiar com normalidade. Também se diz que está afastado da vida política, falando agora da vida política, porque não se pode recandidatar quer à Conselhia, quer também à Câmara Municipal, isso é verdade? Não, não é verdade. Eu sou, portanto, nestas circunstâncias, as pessoas que estão, como eu, são designadas de arguidas. E arguidos estão mais de 50% dos presidentes de Câmara da região Norte, muitos autarcas, muitos empresários, muitas pessoas, até pelo simples facto de não terem carta de condução ou por inspeções que se realizaram, quer das finanças, quer dos órgãos judiciais, que se fizeram a essas instituições e PSS. Vejamos, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto, durante a campanha eleitoral, está bem em julgamento e, portanto, não foi por isso que deixou de ganhar as eleições. Não tenho nenhum impedimento, portanto, eu estou
senhor dos meus direitos cívicos e políticos, podia ter concorrido à Câmara, podia ter concorrido aos órgãos do partido, não tenho nenhum impedimento. Não o fiz porque achei que não era oportuno e porque entendi que o partido e, digamos assim, as instituições a que eu tinha pertencido anteriormente necessitavam dessa tranquilidade para que pudessem estabilizar. E que eu penso, está tudo estabilizado. O único julgamento foi então o julgamento da praça pública. Pois, essa é que é a parte negativa. Nós temos visto muitas vezes que a Justiça, em vez de tramitar no recato da Justiça, cumprindo a lei, os direitos humanos e a Constituição, temos visto isso muitas vezes, julgamentos na praça pública, antecipação de condenações, quando depois os processos avançam, 3, 4, 5, 6, 7 anos depois, verificamos que afinal não era assim. Eu espero que com o tempo e com o aprofundamento da democracia, com o aprofundamento das práticas democráticas, que no contexto geral do Estado, que isso cada vez seja menos possível e que a justiça possa funcionar com independência, com calma, com ponderação, para que o regime democrático, para que a República, no final de contas, vingue, e nós temos que defendê-la. Vamos agora voltar atrás no tempo e mais à frente na entrevista retomaremos este tema, que ainda temos bastante para falar sobre ele. No passado dia 12 de dezembro assinalou-se 40 anos da primeira vitória do Partido Socialista nesta longa sucessão de mandatos. Em 1976 já havia conquistado a Câmara, mas em 1982 marca o início deste legado. Como é que o PS deu a volta ao cenário político em Santo Tirso? Bem, primeiro é preciso ver qual era o estado da coisa nessa altura, em 1982. Nessa altura havia 4 partidos importantes, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o CDS à esquerda e o CDS e o PSD à direita. Eram essencialmente esses partidos que existiam e que tinham atividade política e partidária visível. Já agora convém distinguir bem o que é a política e o que é a atividade partidária, porque as pessoas muitas vezes confundem uma coisa com a outra. A política em geral é uma atividade nobre e assim como a atividade partidária, mas a atividade política as pessoas organizam-se do modo que entenderem, portanto, ou do modo individual e independente, ou nos partidos políticos, ou com grupos de reflexão, ou com grupos de associativos, enfim, há muitas maneiras de exercer política de um modo geral sem pertencer a um partido. Pois, muitas pessoas fazem política e nem só percebem que estão a fazer política. Pronto, mas as pessoas têm opções políticas todos os dias, não chamam, há algumas até que dizem que eu não sou político, não, todos somos políticos, todos temos as nossas opções políticas, religiosas, de grupo, e temos até as nossas opções familiares, muitas vezes. Os partidos é outra coisa, ou seja, os partidos políticos são formas organizativas que se foram desenvolvendo ao longo do tempo e que, no fundo, organizam-se para prosseguir determinados fins políticos, mas de acordo com uma ideologia, de acordo com um conjunto de interesses e um conjunto de representação que estão no partido. E, portanto, uma coisa é o partido, outra coisa é a política. Quando estão juntos, não há mal nenhum, é legítimo, mas não é obrigatório que estejam juntos e, portanto, cada vez mais também, uma vez que há alguma desdignificação e algum desprestígio dos partidos, cada vez mais há pessoas que se organizam de modo independente, que votam de modo independente e daí também a possível necessidade, e eu defendo isso, de alterar o processo, o sistema eleitoral, de colocar o voto eletrónico nas eleições e de fazer uma reforma profunda no sistema político, no processo eleitoral e no modo de representação nos órgãos de soberania. Porquê? Porque atualmente há muitas pessoas que não se veem representadas no Parlamento e nos vários órgãos do Estado, e tem razão quando dizem isso. Fazendo este parênteses, voltando à questão que me coloca diretamente, os partidos tinham muita atividade, eu lembro aqui algumas pessoas desse tempo, o Dr. Manuel Neto, o Sr. Abílio Costa, o Sr. Vilaça,
o Azuil Diniz, dessa altura, que muitas dessas pessoas já faleceram. Havia uma grande vivacidade da discussão pública, quer na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nas juntas de freguesia, mesmo publicamente nos jornais, nos órgãos de comunicação daquela altura. Não havia internet, não havia informática, não havia nada, não havia... Portanto, só começa a aparecer no final da década de 80, princípio da década de 90, e, portanto, a Câmara Municipal funcionava, tinha naquela altura uma composição, em 82 tinha uma composição 5-4, e repare, tinha 5 do Partido Socialista, 2 do PSD, 1 do CDS e 1 do PCP. Do CDS era o Sr. Manuel Andrade, também já morava em Montecordo, também já faleceu. Ou seja, como é que nós saímos disto? O Partido Socialista tinha pouco mais que 30 militantes. E os outros estavam pouco mais, o PSD tinha muito mais militantes. Era o partido, digamos assim, com mais militantes no Conselho. Como é que saímos disto? Com muita humildade, tomando o pulso ao terreno, falando com as instituições que existiam na altura, portanto com as paróquias, falando com os presidentes de junta, fomos constituindo associações. Relembro também aqui o professor Tedinho, que era da Trofa, e que nos lançámos, eu e ele e os membros da Câmara, nos lançámos num projeto que hoje ninguém dá conta dele, mas hoje o nosso município tem centenas de associações desportivas, culturais, de atletismo, de futebol, de dança, daqui, da lá, ou seja, IPSS, tenho centenas de associações que foram fomentadas e ajudadas a criar nessa década de 80, e teve aí um papel muito importante o professor Tedinho, porque ele tinha o pelouro do desporto e do movimento associativo, e portanto deve-se a ele, talvez mais a ele do que a mim, chegou às pessoas, e portanto essas pessoas depois foram tendencialmente e portanto do modo ao longo dos anos, foram se aproximando do Partido Socialista, dos nossos ideais. E os nossos ideais eram os ideais da igualdade, da fraternidade e da solidariedade, que são os ideais da Revolução Francesa do século XVIII, e são também os ideais do Partido Socialista e da social-democracia europeia. Convém também aqui fazer uma distinção sobre a em Portugal. O verdadeiro Partido Social-Democrata, irmão dos Partidos Sociais-Democratas Europeus, é o Partido Socialista. Portanto, reparem que o irmão, digamos assim, político do PS português é o SPD alemão, e o PS espanhol, PSOE espanhol. E, no caso dos outros partidos, estão agrupados noutras organizações internacionais, e, portanto, o Mário Soares era, digamos assim, um verdadeiro social-democrata. E, portanto, nesse sentido, a discussão era muito à volta, a discussão naquela altura era muito à volta dos problemas que existiam naquela altura. E naquela altura, podemos lá ir já, se recuarmos a 1982, e até fomos atrás um bocadinho, a 1974, o país está irreconhecível, então o nosso município está completamente irreconhecível desde esse tempo. Mas a questão do Dr. Palhares não se ter recandidatado também poderá ter ajudado à vitória do PS nessa altura? Não sei, não, penso que não, porque eles concorreram, na altura havia a AD, que era a junção entre o PS e o PSD e o CDS. Eu penso que não, penso que foi o modo como ele exerceu o mandato, 79-82, e o modo, digamos assim, mais sobranceiro, como ele pensava, como o PSD pensava que ia ganhar. Eu era um desconhecido, não vivia aqui em Santo Tirso, era de Água Longa, e portanto o PSD na altura confiou muito na vitória antecipada, e estas coisas é como no futebol, não é? Quando os clubes vão para... São que são os favoritos, e depois olha, foi acontecer uma surpresa, e de facto nessa altura em 82 foi uma surpresa, porque ninguém esperaria, e nem eu esperava, provavelmente, não me lembro, nem eu esperava se calhar ganhar as eleições. São então já 40 anos, é muito tempo. Muitos dos políticos da atualidade de Santo Tirso nasceram inclusive após essa data, o que fica para a memória desses primeiros anos da gestão da Câmara Municipal. Santo Tirso na década de 80 não tem nada a ver com Santo Tirso atual.
Bem, Santo Tirso na década de 80, olha, para, não tinha uma rede de esgotos, não tinha a rede de eletricidade, estava velha e caduca. As escolas primárias eram um desastre, algumas nem casa de banho tinham. Eu lembro-me de uma escola em Alvarelhos que, estava a ver se me lembrava do nome, que as professoras iam à casa de banho e os meninos e meninas faziam as suas necessidades num buraco ao fundo do terreiro da escola. As estradas eram uma desgraça, portanto, ou seja, nós tivemos de fazer, nesse período de 80, nós fizemos mais de 500 km de estradas de pavimentações, começámos a remodelar as escolas, iniciámos as infraestruturas da cidade, porque era o que era o mais premente. Começámos a reorganizar os serviços. Repare que os serviços municipais não tinham nada, aquilo não existia, portanto tinham um chefe, um diretor e depois tinham os serviços técnicos, mas equipas organizadas de gestão urbanística não tinha. Iniciámos o plano diretor municipal, ou seja, tudo o que era necessário fazer, partimos do zero, praticamente do zero. Não havia quase nada. Não havia quase nada, portanto, ou seja... O que é que destaca mais, o que é que foi o mais importante? O que foi mais importante foi definir um plano estratégico para os 10 anos seguintes, portanto, nessa década de 80, e definir o que é que era prioritário, reorganizar os serviços municipais, manter um canal aberto com o Governo, porque nessa altura ainda não havia finanças locais, elas só apareceram, a lei das finanças locais só apareceu em meados da década de 80, iniciar o percurso também político de contacto e de definição dos objetivos a médio e longo prazo. No final foi essencialmente planear, priorizar aquilo que era absolutamente indispensável ao nível da população e ao nível empresarial. Devo relembrar que nessa altura havia muitas greves, ainda havia têxtil pesada, fiações, tecelagens, estamparias, portanto todas essas coisas que já desapareceram e, portanto, fazer projetos, porque sem projetos não se fazia nada, e, portanto, eu destacaria, resumindo, deste período da década de 80, essencialmente o planeamento, definição de prioridades e o início de um percurso político de médio e longo prazo para dar sustentabilidade às próximas eleições, que iam 85, 89, 93, 97 e por aí adiante. Portanto, e obviamente que o nosso objetivo era dotar o Conselho do melhor possível, definir também para o Conselho aquilo que nós entendíamos e ainda entendo hoje, que pode, deve e é um Conselho de excelência para se viver com qualidade de vida. Demorou muitos anos a conseguir esses objetivos, mas eu penso que os meus sucessores têm prosseguido esse objetivo e, portanto, eu acho que o importante foi mesmo isso, foi olhar para a frente, visitar a Europa e alguns países da Europa para ver o que é que se estava lá a fazer de mais moderno e de melhor, olhar para o futuro sob o ponto de vista político-partidário e também ter em conta que Santo Tirso, no Distrito do Porto, podia ser um município, se não o mais importante, um dos mais importantes em termos de qualidade de vida e em termos de gosto para se viver. Não é? Estamos nas imediações do Museu Internacional de Escultura Contemporânea, um projeto que começou a ser pensado no final da década de 80, sendo inaugurado em 1997, com a presença do Presidente da República, Jorge Sampaio, e mais recentemente, em 2016, foi requalificado e expandido, sendo novamente inaugurado com a presença do Primeiro-Ministro António Costa. Como é que surgiu a ideia para a criação deste museu, que atualmente é reconhecido, quer a nível internacional, quer nacional, e qual é a importância que teve e que tem para o Conselho de Santo Tirso? Bem, o Museu Internacional de Escultura Contemporânea insere-se naquela estratégia de médio e longo prazo que eu há bocadinho falava e que permitiria ter algumas âncoras que fossem diferentes daquilo que já existia na altura nos municípios vizinhos aqui na região norte. Na altura deu um contributo muito forte para este processo o Dr. Sérgio Moinhos, que era o vereador da Cultura, o Sr. Manuel Carlos Carneiro, e um senhor francês, o Gerard Churiguera, que tinha sido comissário europeu e era um marchante de arte em Paris,
que eu conheci através do professor Alberto Carneiro. Portanto, foi neste contexto quase de mesa de café que o professor Alberto Carneiro me lançou esse repto. Por que não fazer simpósios de 2 em 2 anos, com 6 ou 7 ou 8 escultores, metade nacionais, metade internacionais, e ao fim de 20 anos, ao fim de 10 simpósios, teríamos no nosso município cerca de 50, 60 esculturas dos mais variados materiais, que eram escolhidos em cada simpósio, ao ar livre e feitos para o local. Esta era a primeira novidade. Projetos de escultura feitos para um determinado local que era escolhido por escultor, e não uma escultura que, como estávamos habituados, como um bibelô ou um quadro em nossa casa, comprámos um quadro e depois vamos estudar e pensar onde é que vamos colocar. Aqui foi ao contrário. Primeiro os escultores escolhiam um local, faziam a escultura e depois vinham colocá-la normalmente numa cerimónia pública, faziam aqui com os carpinteiros, com os pedreiros e com os serralheiros, e conforme os materiais iam fazendo a escultura. Pronto, isso nasceu assim. A primeira escultura que ele fez é a que está na Praça da Camilo Castelo Branco, que é uma alegoria aos 4 elementos. É a primeira escultura do professor Alberto Carneiro, e depois as outras foram-se espalhando e foram escolhidos sempre os locais à medida que o tempo foi decorrer. E agora temos um verdadeiro museu ao ar livre, que o museu tem 2 partes. Tem as esculturas no exterior, que é uma novidade também, porque as pessoas pensam que o museu, enfim, teria as esculturas lá dentro do museu. Não. As esculturas foram feitas, espalhadas pelos espaços públicos, e depois os edifícios Cisa Vieira e Souto de Moura fizeram este projeto espetacular, e hoje nós temos de facto uma procura em Santo Tirso da arquitetura do melhor que há no mundo, do Souto de Moura e do Cisa Vieira, que são os 2 museus, o Abade Pedrosa e o Museu de Escultura. Teve aqui um papel importante o ex-presidente da Câmara de Santo Tirso, o engenheiro Carlos Fernandes, porque foi ele que iniciou o processo com os projetos. Depois fui eu que executei a obra e que inaugurei a obra. Mas na administração pública é um pouco assim, ou seja, há as obras que existem todas do Conselho, umas foram começadas e acabadas por um determinado Presidente da Câmara, ou eu, ou os que estiveram na Câmara, e outras não, foram iniciadas por uns e inauguradas por outros. A ponte 25 de Abril foi iniciada pelo Cavaco e inaugurada por António Guterres, e portanto... Aqui até são do mesmo partido, até podiam ser partidos diferentes. Até podiam ser de partidos diferentes, mas aqui até são dos mesmos partidos. E portanto, o Museu Internacional de Escultura é hoje uma infraestrutura única na Europa. O professor Álvaro Moreira também deu aqui um contributo espetacular, quer no acompanhamento, na organização e no aconselhamento da Câmara, para que as coisas corressem bem e fossem feitas de acordo com o que estava planeado. Hoje funciona, é das âncoras de Santo Tirso mais bem conseguidas, desenvolvidas nos últimos 30 anos. E as estatísticas dizem que de todo o mundo, desde a Austrália aos Estados Unidos, desde da Rússia ao sul da América do Sul ou da Ásia, vêm aqui pessoas de todo o mundo, das universidades, de grupos de cultura, de simples cidadãos, que vêm à procura daquilo que há de melhor no mundo, sob o ponto de vista da escultura e sob o ponto de vista da arquitetura. Tenho muito orgulho nesta infraestrutura, e também permitiu que houve muitas peripécias, com algumas esculturas, esta que está nas minhas costas, do Cabrita Reis, que esta cabine aqui toda esburacada, ou até aquele macaquinho que está em frente à Câmara, tiveram muitas peripécias, mas hoje, e esse era um receio que eu tinha, hoje as pessoas de Santo Tirso, a nossa população, habituou-se a ver as esculturas, as crianças habituaram-se a brincar em cima das esculturas, e esse era um dos objetivos, era a apropriação por parte da população do que é a arte, do que é a escultura e do que é esculturas deste tipo, do melhor que há no mundo. Mesmo falando do edifício, poucas pessoas se calhar sabem que os Passos do Conselho já funcionaram aqui neste edifício que agora é o museu. Certo, exatamente. Funcionou aqui a Câmara e depois também funcionaram aqui as finanças, aqui no edifício, está aqui na minha frente. E não houve qualquer polémica ali com uma questão de uma porta. Essa é uma polémica lateral, porque
quando este mosteiro foi construído, isto era a hospedaria e a cerca do mosteiro ficava alguns por aqui, a cidade ficava para fora. E, portanto, havia aqui duas janelas e não uma porta e uma janela. O atentado ao património foi quando puseram aqui a câmara, que de uma janela fizeram uma porta. Eu repus o original, colocando as duas janelas. É isso que está ali agora, duas janelas simétricas. Isso é que era o original, original do mosteiro e da hospedaria. E, portanto, consultados os registros históricos, foi assim que fizemos. Houve algumas pessoas que não compreenderam isso, mas depois de explicado e dada uma informação sobre a alteração, toda a gente compreendeu que a Câmara atuou corretamente.